resolvi escrever, várias pessoas comentaram comigo, porque eu fui um pouco além. Eu introduzi direito e arte e psicanálise o tempo todo, inclusive nesse aspecto aqui que eu vou falar, que é desse conteúdo existencial no pacto antenupcial, né? Eu não tenho como não pensar isso, porque eu não gostaria de falar aquilo que todo mundo já falou, que todo mundo já sabe. Mas, para nós encadearmos o raciocínio, vamos lembrar que no Brasil nós não temos uma prática de fazer pactos antenupciais, assim como não temos prática de fazer testamentos, né? Vocês já sabem que apenas cerca de 8% da sucessão testamentária é com testamento. Nós vamos ouvir depois a Ana Luísa, que eu estou doido para ouvir o que ela vai dizer sobre isso. E o pacto antenupcial também, ele traz um grande constrangimento de ser feito, mas ele tem se tornado necessário, e vamos dizer por quê, vamos refletir o porquê. Esses pactos, eles trazem um constrangimento, porque quando alguém vai falar de pacto antenupcial, parece que está querendo ou dar o golpe do baú ou evitar o golpe do baú. Então, isso traz um grande constrangimento. Mas nós temos que enfrentar isso. De novo, a psicanálise, para nos fazer entender que nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos falar disso. E fazer um pacto antenupcial, às vezes, é cuidar do amor. Porque, por exemplo, eu tenho feito muitos pactos antenupciais. Não preciso repetir o beabá do pacto antenupcial, embora isso todo o beabá esteja no livro, mas nós não viemos aqui para falar do beabá, porque todo mundo que está aqui, todas as pessoas presentes são profissionais ou estudantes que já passaram por isso, e não preciso repetir o óbvio, né? Mas é um negócio jurídico bilateral, e nesta junção e nessa conversa, assim, qual é a maioria dos casos em que eu tenho feito pacto antenupcial? Eu quero aliar a teoria à prática, eu quero contar um pouco como é que eu tenho feito isso no meu escritório. Por exemplo, o regime, que todo mundo sabe, óbvio, que quando não se escolhe um outro regime de bens, o regime de bens automático é o da comunhão parcial de bens, que é assim desde 1977, né? O regime, vamos chamar entre aspas, automático. Se eu quero sair do automático, eu tenho que fazer um regime, posso escolher um outro e posso, inclusive, mesclar um com o outro, o que pouca gente sabe. Recentemente, eu fui fazer um pacto no cartório, um pacto antenupcial, e dei essa recomendação aos clientes que acabaram não querendo, por algum motivo, não contratar. Mas você pode ir ao cartório e falar que você quer assim, assado. O cartório disse, não, você não pode fazer isso. Eu falei, bom, vou ter que caçar o meu diploma, porque eu dei uma orientação errada para essa cliente. Fui lá e e aproveitei e fiz uma pesquisa nos cartórios de Belo Horizonte, onde eu advogo, não só aqui, mas onde eu principalmente advogo, e tive que mostrar para os cartórios que aquilo era possível. Quer dizer, isso é absurdo. Mas, felizmente, os tabeliães, né, depois dos cartórios com concurso público, isso melhorou bastante, tem melhorado bastante. Mas nem sempre, quando se faz um pacto antenupcial simplesmente pelo regime de separação de bens, nem sempre é necessário, nem sempre procuram, vão no advogado, vão no cartório e fazem esse pacto. Mas quando a necessidade de se buscar um advogado, geralmente é quando quer fazer algo diferente, né, que é o que nós temos feito. Como é que eu tenho feito? Qual a maior parte das situações que cabe, que é necessário fazer um pacto? Vamos lembrar aqui do último que eu fiz. Uma mulher que queria casar, um casal, né, homem e mulher, poderia ser mulher e mulher também, óbvio, não faz mais diferença hoje. Eles queriam o homem queria o regime da separação de bens, porque ele era o empresário e tinha o álibi de dizer, olha, na minha família todo mundo casa pelo regime da separação de bens, e aí eu não precisar da assinatura da mulher para os atos da empresa, etc. E a mulher, por outro lado, disse, tá, eu até concordo de casar com separação de bens. Só que a minha situação é a seguinte, eu moro em São Paulo e estou mudando para Belo Horizonte simplesmente para casar, estou mudando a minha vida, fechando uma empresa, uma pequena empresa que eu tenho, vou casar pelo regime da separação de bens
E, ok, mas e se a gente separar? Vamos ter filhos, temos plano de ter filhos, como é que nós vamos fazer para isso, para conciliar isso, né? Isso, esse é um exemplo, mas ele é um aspecto geral que ele causa um incômodo na maioria das pessoas que vão se casar pelo regime da separação de bens, que acaba se tornando uma situação injusta, né? Se separar daí 5 anos, a mulher teve filho, largou o emprego e, como sempre, as mulheres levam a pior, né? Porque as mulheres têm um déficit profissional em razão da maternidade que nós homens não temos. Então, como conciliar isso? Não era uma situação justa. O casamento quase não aconteceu por causa disso. Quando, então, eles me procuraram, e eu posso até dizer que eu acho que eu ajudei a salvar o casamento com um pacto antenupcial da seguinte maneira: olha, nós vamos mesclar esse regime e nós vamos colocar, e aí nós, advogados, temos que ser criativos e inventivos, nós vamos mesclar esse regime de bens. Nós podemos até fazer o regime da separação de bens para que o homem possa praticar atos da sua empresa sem a assinatura da mulher, mas também nós podemos fazer ressalvas, né? Então, que é essa mescla. Então, o regime oficial, e isso é importante, inclusive, porque tem efeitos sucessórios. Então, nesse caso, o regime da separação de bens e com algumas ressalvas. Quais são as ressalvas? E aí, aquilo que é muito comum no direito americano, de fazer, olha, após 5 anos, e atenção, parêntese, nós não podemos fazer o pacto, todo mundo sabe disso, fazer o pacto para ser cumprido para começar a vigorar daqui 5 anos, óbvio. Mas nós podemos, desde já, estabelecer que daqui 5 anos, foi o que nós estabelecemos lá, que após 5 anos, né, ou seja, se o casamento durar 5 anos, nos Estados Unidos os artistas fazem assim, é como se fosse assim, ó, se você me aguentar 10 anos, você terá um prêmio, nós vamos partilhar tal patrimônio e tal. Então, após 5 anos, ela passaria a ter direitos, né, como se fosse tivesse um pouco do regime da comunhão parcial de bens. Ela começou a fazer, e aí nós fizemos essas cláusulas, né? Já fiz vários parecidos com esse, cada caso é um caso, mas nesse caso especificamente, apenas para exemplificar, nós estabelecemos, após 5 anos, né, se o casamento durar, claro, você passará a ter direito a tais bens, ou a um percentual, que não necessariamente é 50%. O padrão é 50%, mas não necessariamente é 50%. Porque a grande evolução, e o IBDFAN nos ajuda a pensar isso, e é o nosso desafio como advogados, o que é justo. Né? Nós somos contratados para dar segurança e garantia, mas nós temos que pensar o que é justo. O que é justo naquela situação? Não era justo com a mulher que ela se casasse pelo regime da separação total. Seria uma situação constrangedora e que isso causou o incômodo. Então, começamos a discutir e a conversar. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante que as pessoas conversem sobre isso, sobre essa coisa incômoda, né? Porque se não se conversa, imaginemos que essa mulher tivesse se casado. Esse casamento não ia dar certo. Por quê? E ela, inconscientemente, ela ia causando um incômodo nela, né? Como se diz aqui em Minas, ia comendo pelas beiradas, né? Então, vai chegar um momento que ela ia ter um incômodo tão grande que ela nem ia saber por quê, mas no fundo era por isso, porque ela teve que engolir esse sapo, né? Engolir isso de ter que se casar pelo regime da separação de bens. E assim foi, e, portanto, nós podemos colocar, esse é a questão do conteúdo patrimonial, né? Que nós podemos mesclar um regime com o outro, e aí cada caso é um caso, mas quero trazer também uma questão nova que provavelmente o Rolf, que é um assunto sobre o pacto antenupcial que está aqui nessa revista do IBDFAN, para quem não conhece, aproveitem e assine, que é a revista 27, que tem um artigo do Rolf Madaleno, que está, não sei se está aqui entre nós, mas estará durante o dia, sobre que é um artigo que o Rolf, muito criativo, muito inventivo, né, como um bom advogado e essas teses nascem a partir dos casos concretos, né? E ele fala da renúncia da herança no pacto antenupcial. E aí nós, obviamente, misturando direito de família com direito das sucessões. Essa é uma questão nova, né? É uma tese, mas é assim que nascem as novas teses, assim que depois vai sendo consolidada. Primeiro nasce na doutrina, como aqui na doutrina do Rolf Madaleno,
né, que é de falar desses negócios jurídicos entre os cônjuges e conviventes. Nós estamos falando, né, gente, de pacto antenupcial, que é a expressão que se dá para aquele contrato que se faz do casamento, para sair do casamento do automático. Mas isso vale também, obviamente, para a união estável, apenas que a união estável não chama pacto antenupcial, chama-se um contrato de união estável, né? Bom, o conteúdo patrimonial é esse, o tradicional, e acho que a única novidade que nós podemos falar, e o que eu queria trazer para vocês era, olha, é muito importante, do ponto de vista psicanalítico, conversar sobre o pacto antenupcial. Se não se falar sobre isso, o casamento não vai dar certo. E nós estamos falando de pacto antenupcial, mas nós podemos falar também de pacto pós-nupcial. Pacto pós-nupcial, que é uma expressão que eu tenho usado, comecei a usar isso há uns 5 anos atrás, né? Está lá no meu dicionário, e uso aqui nesse livro também, que é quando você faz a mudança no regime de bens, é uma oportunidade para fazer um outro pacto antenupcial. Não vou entrar muito aqui nos detalhes da mudança do regime de bens, da questão da retroatividade, da complexidade disso, mas só para introduzir essa expressão nova, né? Porque o direito de família ele vem mudando o seu vocabulário ao longo do tempo, por isso que eu fiquei incentivado a escrever um dicionário, mas o direito de família vem mudando, trazendo algumas palavras vão esmaecendo, perdendo o seu sentido, outras novas vão surgindo, e uma delas é esse pacto pós-nupcial, que eu falo aqui também no meu livro. Então, é uma oportunidade que se pode fazer. Isso não é nenhuma novidade, a mudança do regime de bens foi uma introdução do Código Civil que entrou em vigor em 2003, mas, então, são essas. O pacto, o Rolf Madaleno defende isso, eu vejo isso com bastante simpatia, talvez a gente tenha oportunidade de debater isso aqui, mas esse, então, são os aspectos, o aspecto material, né? O conteúdo material, que é tradicional, é comum. A única novidade que nós podemos trazer nós podemos fazer um pacto pós-nupcial, nós podemos falar de renúncia na herança, no pacto antenupcial, né? É uma questão muito instigante isso, e a importância de mesclar esses regimes, né? De fazer um regime, ou inventar um regime que eu quiser. Isso pode salvar muitos casamentos, mas aí nós temos que ser criativos e inventivos. Agora, o que pode e o que não pode constar no pacto antenupcial? Né? Obviamente, as disposições que contrariam que são falar de atos ilícitos, né? qualquer ilicitude. Bom, esse do conteúdo patrimonial nem é tanta novidade, né? O que eu queria trazer para vocês, mas instigá-los, é falar sobre o conteúdo existencial do pacto antenupcial. O que se pode colocar, assim como um testamento. Nós sabemos que colocar sobre renúncia de alimentos, né, pensão alimentícia, não tem eficácia, simplesmente porque pensão alimentícia tem que ser tem que ser atual. Então, eu posso ter dito hoje que eu não vou pagar pensão alimentícia em caso de separação, porque eu sou pobre, e amanhã eu ser rico, ou o contrário. Então, por isso, não vale. Mas isso pode dar um parâmetro. Eu tenho feito isso, por exemplo, uma coisa que é semelhante, que é um contrato de geração de filhos, ou os contratos de coparentalidade, que a gente tem feito muito lá no escritório, eu e minha equipe, de fazer. Mas isso, embora, e claro que eu aviso aos clientes, isso não tem eficácia garantida, isso é apenas uma referência, né? Mas nós podemos colocar, isso dá um parâmetro, né? Olha, o sustento da casa será igualmente dividido pelos dois. Claro que se um tiver desempregado e o outro não, isso pode ser revisto. Mas nós podemos colocar, assim como no pacto antenupcial, falar sobre reconhecimento da paternidade, né? O reconhecimento de uma paternidade que depois não pode ser modificado, assim como o testamento. O testamento pode ser anulado, mas esse conteúdo ele não é anulável, né? Ele não pode ser anulado. Então, mas o que eu queria trazer mesmo para vocês, de novidade, para instigá-los, né? Porque nós estamos aqui para isso, não é para repetir o que todo mundo já falou, pensar
nesse conteúdo existencial, no sentido de, será que eu posso colocar que nós vamos ter uma relação aberta? Lá venho eu com libido e sexualidade, mas não tem jeito, a vida é isto, né? Muitos casais, e eu comecei a pensar nisso a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que um homem, um casal afetivo, eles tinham uma relação aberta e depois, na separação, uma das partes veio reivindicar, veio desconsiderar a união estável, porque eles tinham uma relação aberta. Uma relação aberta confessa por ambos, nenhum dos dois negava, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse, olha, o fato de ter uma relação aberta não descaracteriza uma união estável. É óbvio, porque, da mesma forma, num casamento também, se eu disser que eu tenho o homem ou a mulher tem tantas outras pessoas além daquele parceiro, né? Isso descaracterizaria o casamento? Não, claro que não, que seria uma forma boa, inclusive, de burlar o patrimônio, né? De burlar o regime de bens. Mas o que pode ser feito, né, nesse pacto? O que pode se colocar? Eu não vejo problema nenhum de se colocar que, é claro que isso não tem uma eficácia, não tem como ser cobrado, mas pode dar um parâmetro e daí a importância de se colocar. Por exemplo, olha, eu sou um bandista, você é judia, né, eu sou evangélico, você é católico, qual religião que nosso filho, se tivermos os filhos, poderão seguir, né? Porque isso tem sido muito comum, como eu disse e repito, nos contratos de geração de filhos, nos contratos de coparentalidade, porque nessa parceria de paternidade é importante que as pessoas estabeleçam essas regras mínimas, né? E aqui no pacto antenupcial, bem como no contrato de união estável, apenas muda o nome de pacto para contrato de união estável, nós podemos estabelecer esse conteúdo existencial, né? Eu vou ler aqui um pedaço do que eu escrevi aqui nesse meu livro, né? Que assim, o Código Civil regula e estabelece regras para o casamento, mas o casal, porque aí é estabelecer o código particular de cada casal. Nós temos as regras gerais no Código Civil, mas a pergunta é: o casal que está fazendo um pacto não pode fazer o seu código particular, inclusive com suas regras morais? Por exemplo, nós podemos ter uma relação aberta ou nós podemos ter, como lá quem viu 50 tons de cinza, né, sabe, assim, será que nós podemos ter deixar isso claro de antemão, embora isso não precise ser escrito, mas se alguém quiser escrever, qual é o problema de nós estabelecermos que nós podemos proibir ou permitir determinadas práticas sexuais, determinados comportamentos sexuais, seja de uma relação aberta, seja de um determinado tipo de relação. Não vejo o problema. Tem ilicitude nisso? Não, claro que não. Porque, o que eu falo, qualquer ato sexual é lícito se for realizado voluntariamente entre adultos e não causar danos aos protagonistas e nem terceiros, né? Então, isso é uma questão. O que isso tem a ver com o direito de família? O que nós podemos falar disso e pensar sobre isso? São poucas as pessoas que já estabeleceram isso em pactos, né? Coloquei esse parâmetro, mas é uma coisa para nós pensarmos. E qual o sentido e qual a eficácia disso, né? Primeiro, que nós vamos ajudando a quebrar preconceitos, paradigmas, lembrando que não existe relação sexual ilícita, né? Ela é ilícita apenas quando uma das partes não quer, quando é forçada, né? Entre adultos, obviamente, né? E aí será que o código particular de cada casal pode vir à tona, pode ser colocado aí num conteúdo existencial do pacto antenupcial? Eu não vejo problema algum. Então, eu acho que eu fico por aqui, eu queria apenas lançar essas questões, porque é muito importante, primeiro, no aspecto patrimonial, que a gente salve os casamentos, né? Salve, entre aspas, que a gente pode ajudar as pessoas a ser felizes, elaborando um pacto em que possa ser algo que diminua ou acabe com o possível incômodo que um regime da separação de bens causaria, por exemplo.
né? Ou falar disso aí. Então é isso, Luiz Cláudio, eu não sei se é possível, eu não sei se eu falei, me perdi aqui um pouco no tempo, mas como estamos atrasado, eu fico por aqui. Muito obrigado. E lembrando, mais uma vez, Ilcinho, é esse aqui o livro que eu estou lançando, Direito das Famílias, né, pela editora Gente, pode ser adquirido para quem não é do Rio de Janeiro, pode ser adquirido pelo site da editora Gente. Tá, Forense? Obrigado, bom dia a todos.